Pessoal aqui do YouTube, mais uma jornada dentro do motorhome e dessa vez ainda em Três Lagoas, aqui com o Gian da Academia Boa Forma. E a gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui. Primeiro eu quero que você já se apresenta, quantos anos você tem, quanto tempo que você já compete, fala um pouco sobre você. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Jean Fontoura Junqueira, tenho 40 anos, sou daqui de Três Lagoas, natural de Três Lagoas. Hoje, falando assim, de parte de competições e tal, já compito desde 2011. Minha primeira competição foi em 2011, onde eu me consagrei pela FBB terceiro lugar, né, aqui no estado. E depois de lá para cá, eu competi pela NABA, né, 2013, segundo lugar na Open Fronteiras. E segundo lugar depois de 2014 também no estadual da NABA. E depois vários outros campeonatos da NABA em terceiro, segundo, mas nunca tinha pegado primeiro. Fui primeiro colocado aqui em 2016 pela FBB, retornando para a FBB. E no brasileiro eu consegui consagrar, ficar entre os 6 ou 7 ali, entre os 10, né, como se diz outro, né? No brasileiro 2016. 2017 não competi, 2018 eu voltei após uma doença muito forte, que era a dengue hemorrágica. Eu voltei desenganado pelos médicos, né? Graças a Deus me consagrei de novo vice-campeão aqui do estado, um peso maior, e vice-campeão no campeonato no Daniel Mancovão em 2018, né? Na categoria Acho que foi a Super Bore, a categoria mais pesada. Você Super sempre Body. competiu com quase 100 quilos, né? Isso. Então, assim, falando da minha trajetória, eu tô com o Daniel Montalvão. Em 2016 eu conheci o Daniel Montalvão, em 2015 na final, no Acho que final foi de 2015. 2014 ou 15, né? 2015. É, Mais de 10 é, anos. o Daniel tava fazendo um evento, Presença VIP numa loja em Andradina, acho que era, né? isso, numa loja de suplementos. E eu fui lá para conhecer, que eu era patrocinado pela loja, e o Anderson me levou para me conhecer lá, e logo eu conheci o Daniel. Vendo o tamanho do homem lá, do grupo tudo desse Era tamanho mais lá. ou menos. Agora ele tá maior que eu. E, e vendo o tamanho do homem lá, falei, rapaz, um dia eu quero ser assim, desse tamanho. E ele logo automaticamente ele já se propôs ser meu coach. Ali nós combinamos, dali pra frente a gente veio fazendo trabalho. Então, em 2016 a gente subiu no palco, virado dos avessos, nem ele me reconheceu. Passei do lado dele umas 3, 4 vezes ali, nem ele me reconheceu. Depois que ele foi ver que era eu, que eu tava tão seco, de obeso pra seco, o cara falou, vou-te. Então ali ele já viu meu mindset, entendeu? Que era virado dos avessos ali, era doido mesmo, sabe? De fazer e fazer acontecer. E lá a gente consagrou campeão. A gente foi pro brasileiro, ficamos entre os 10 melhores, eu posso dizer sétimo ou sexto ali, porque foi uma briga boa ali. Depois de lá a Foi gente. na AMB em São Paulo, né? Fui Isso, com você lá e Rodolfo, acho que tava no também Rodolfo. nessa tudo. E de lá pra cá tem até uma história legal nesse campeonato aí. Qual que é? Que a gente tava no hotel lá e a gente foi tão empolgado que a gente ficou na 25 de março lá, eu e minha esposa, e como a gente tem uma academia, a gente já pensou, pô, vai fazer a feira aqui, né? E só que a gente já foi com o dinheiro contado pra ir e voltar. E na hora de coisar, de ir embora, fazer o check-in pra vir embora, cadê o dinheiro? Porque nós gastou tudo, 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 tudo. Tive que pegar emprestado com o pai do Rodolfo, tive que pegar um pouco pro Daniel. Aí o Daniel aceitou pagar a parte dele lá no hotel. E assim, resumindo, nós viemos aqui para cá a base de ajuda com uma cesta desse tamanho de roupa. E a gente acabou ficando até um pouco mais tempo lá na rodoviária para a gente pegar um ônibus mais barato para poder vir, que ele ficava baldeando vários lugares, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E ali foi todo marcado. Então ali foi a primeira história entre eu e minha esposa em questão de campeonato assim longe, né? Onde eu subi mais longe. E depois que eu também ficou marcado também pela parceria, né? Porque o combinado meu com o Daniel, com os outros meninos, era rachar ali o hotel para ajudar o Daniel lá também, porque querendo não, ele vai lá para poder ficar com a gente e tal. Entre eu e o Rodolfo falou, não, bicho, pode deixar que eu pago a parte sua. E o pai do Rodolfo foi deu um pouco, o Daniel também não aceitou eu pagar isso. Eu falei, pode ficar com a parte, vai lá e paga essa passagem, e nós viemos embora. E aí dali que essa história ficou engraçada na nossa vida, porque toda vez que eu olho pro Daniel, eu lembro dessa história. Mas graças a Deus tá aí. Já estamos já há 10 anos já juntos. E tá vindo uma coisa forte aqui para Três Lagoas que a gente tá trazendo, graças a Deus aí, tá dando certo. Tem uma coisa que eu admiro muito no Jean, desde
logo que eu foi em 2014, 2015, né, que nós nos conhecemos em Andradina, né, na inauguração da loja do Anderson. E o Gian, ele é um cara que isso é raro dentro do bodybuilder. É a humildade dele, o tanto de conhecimento que esse cara tem, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque estamos tendo a oportunidade, né, que a gente vai fazer o movimento do Montavão Classic aqui em Três Lagoas, e ele está sendo, né, ele e a Tainá, o nosso braço direito aqui nos contatos com todas as academias. O que eu quero dizer da humildade, mesmo ele tendo conhecimento, bagagem, que ele é coach também, ele ainda sempre teve a confiança de eu preparar ele. E o que é mais, assim, que me chamou mais atenção, teve uma fase, né, da tua vida, né, Jean, que ele ficou gordo. Eu já publiquei no meu Instagram, eu posso publicar, vamos colocar aqui novamente aquela foto sua. Você estava com quantos quilos lá, Jean? Da primeira vez, que já foi duas, né, na verdade. Mas da primeira vez eu tava com 148 quilos. Então, isso foi impactante demais. E para acontecer isso, meu, tem que ter muita determinação, né, Jean? De você sair de obeso e um cara que tem conhecimento, professor, educador físico, e tem uma outra bagagem que o Jean tem, que eu já sabia, mas não tinha experienciado, que é da parte... Fala um pouco aí, Jean, sobre a tua formação, né? Você é educador físico e tem também especialização em da massagem. Então, eu sou formado em Educação Física há mais de 10 anos, né? Atuante já da musculação muito mais de 10 anos, porque naquela época não tinha aquela fiscalização e tal. Então a gente atuava assim, já ajudando, auxiliando os outros professores, eu que na época, vamos se dizer assim, não tinha tanto rigor, né? Fiscalização em questão disso aí, mas a gente sempre buscando conhecimento, porque na minha época, acho que eu sou... daquelas pessoas que eu gosto de buscar, eu sou aquela pessoa que eu gosto de estudar. Então na minha época não tinha YouTube, não tinha coisa, era livro, era revista, então tudo você queria ter conhecimento, você tinha que estudar e ler. E aí colocar em prática. Então a gente não tinha treinador dentro da sala de musculação, nós que tinha que ir ali poder aplicar. E os poucos que tinha na sala de musculação não dava aquela atenção pra gente que era homem, né? Mais pro lado das mulheres. Mas enfim, são poucos, mas tem, né? E então hoje eu automaticamente me apaixonei pela musculação devido ao fato que eu fui jogador de profissional de futebol, operei meu joelho e de lá para cá na fisioterapia eu comecei a me adaptar e gostar mais da parte da musculação por causa do resultado que ela proporcionava para mim e poder ter meu joelho de volta, minha força da minha perna, porque eu não andava, mancava, eu queria voltar a jogar bola e tal. Então ali foi criando aquela vontade, ali comecei a adquirir o gosto pela musculação. E de lá para cá minha mãe falou assim, ó, você vai estudar, você vai formar e vai fazer faculdade. E aí onde eu comecei a formei em 2010 aqui na EMS, né, Educação Física, e automaticamente já comecei minha pós de treinamento personalizado, modificação corporal, que era para a parte personal. Finalizei a faculdade, finalizei minha pós junto, e quando eu conheci o Daniel, eu vi tanto que era gostoso de estar ali preparando uma pessoa, de estar vendo o resultado, que você se sente como se fosse a pessoa. Bem então... eu comecei a sentir assim, como eu não queria mais competir, que era muito sacrificante, você fazer dieta ali, o rigor, ficar sem água. E na minha época ali, naquela questão de ficar sem água, era ficar sem água mesmo, sem sódio, entendeu? Comer aquele frango borrachudo lá, mastigar e tentar engolir ele seco. Era assim antes. Você entendeu? Fazia a preparação para finalizar com água desmineralizada, água de solução de bateria desmineralizada, água coisa assim que automaticamente para muitos, nossa, mas era uma água muito mais pura que a água potável nossa. Então assim, fiz coisas assim que falava para você, eu acho que só os old school mesmo que sabe, entendeu? E hoje vendo essa bagagem toda que tem aí para poder ter conhecimento aí, vários treinadores, vários preparadores colocando em prática aí, até com fruta, que nós não era proibido comer fruta, entendeu? Na preparação, então hoje tem várias coisas que dá para poder se utilizar e os caras chegam bem com saúde. Então voltando a esse assunto, eu comecei a fazer uma pós na Uniguaçu, em São Paulo, e essa pós eu achei que era uma pós de 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo 1 ano, acabou durando quase 4 anos por causa da pandemia. Aí para não ficar parada a turma, eu lembro que acho que era Isaac o nome dele, o Isaac falou, gente, vamos propor aí o IAD, vamos fazer online. Quem tiver capacidade aí de fazer online, quem tiver conhecimento aí, quer fazer, vamos dar continuidade. Eu topei automaticamente e já comecei.
Quando eu comecei a pós de Bodybuilder. bodybuilder, de coach de bodybuilder, lá já falava toda a bagagem que tinha, de parte de nutrição esportiva, química, tal, farmacológico, tudo aquilo ali. Só que eu queria encarar uma coisa diferente. E logo eu comecei a fazer uma pós para poder mexer com a terceira idade, que aqui na cidade não tinha esse nicho. Então eu fiz 2 pós ao mesmo tempo. Agora imagina a cabeça da pessoa. Aí para ajudar, minha mãe ela é mestre na parte da educação infantil. E eu queria ter um mestrado. E comecei um mestrado no Paraguai. Rapaz. E como você vai para o Paraguai na pandemia? Não tinha como. Então é tudo estudando ali online. Mas aí chegou um tempo que eu não aguentei. Aí eu parei com tudo, não consegui concluir o mestrado. Mas concluí as minhas outras 2 pós, graças a Deus. E iniciei depois uma graduação em nutrição, para mim poder ter essa bagagem de nutrição, que muitos falaram que eu não podia atuar, mesmo dando a minha pós de coach, eu não podia atuar como coach de parte nutricional, porque eu não tinha a graduação em nutrição. Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui concluir 8 semestres da nutrição, não finalizei, mas pelo tanto trabalho que eu já apresentei, e tanto elogios que eu tive também da parte de muitos nutricionistas, inclusive eu atendo alguns nutricionistas, né, até aqui da cidade fora. E falou, Jean, cara, não tem o que dizer, cara, é diferenciado, entendeu? Então, assim, essa foi a minha bagagem na parte esportiva, na parte de coach e treinador, ali, né, no caso, treinador. E agora, devido ao fato do meu pai estava com câncer, né, não sei se muitos conhecem aí minha história, mas meu pai teve câncer terminal. E ele tinha um nódulo muito grande na perna que ele sentia muita dor. E ali eu tive que adquirir um conhecimento muito grande na questão da massagem. E eu estudei muito a massoterapia para pacientes oncológicos. Então não é qualquer toque, não é qualquer aperto, não é qualquer jeito. Então você tinha que saber onde você ia apertar, principalmente aquele paciente oncológico que tinha o melanoma, né, que é a doença da pele, que dá aqueles caroços. E tem uns que estouram por dentro, que é no caso do meu pai, e tem outros que estouram por fora, que fica aquelas feridas abertas. Então do meu pai era caroço por dentro. Então eu tive que aprender a lidar com aquilo ali para poder tirar, pelo menos minimizar um pouco a dor do meu pai. E logo surgiu de eu atender outros pacientes, porque meu pai começou a relatar o benefício, né? E a melhora automaticamente assim que eu fazia. E outros pacientes, tanto lá onde ele morava no Arapuá, outros pacientes lá me buscavam, quando eu ia pra lá já tinha uma galera já me esperando lá. E logo eu comecei a atender depois aqui na academia, e logo virou, vamos dizer assim, já virou uma recomendação. Jean das mãos abençoadas. Então assim, eu não divulgo, né? Porque eu quase não tô tendo horário. E o pouco que eu divulgo já fecha o horário. Então assim, graças a Deus é um trabalho que eu faço com muito amor, com carinho, porque é uma coisa assim que eu falo que é dom, que eu falei com o Daniel Montalvão, que isso aí foi dom, não é uma coisa assim que eu queria, né? É uma coisa que já vinha de mim. Então foi dom, porque todas as pessoas que eu atendo, graças a Deus, quem quiser puxar os vídeos aí no meu Instagram, vai ver. As pessoas chegam ruim e saem daqui bem, entendeu? Inclusive até o Montalvão me procurou aqui no dia, ele e a esposa dele. Eles podem deixar depois o feedback dele aqui, o relato deles aqui, entendeu? E só tenho de agradecer. E é isso aí, minha formação é essa, acadêmica, né? E fora as táticas, né, que a gente já apanhou, já lutou, já tombou, já subiu. E a gente vem aí, seguindo o caminho aí. Complementando o que o Jean está falando sobre a parte da massagem, né? Além de atleta, bodybuilder, educador físico, o que eu tenho para falar para vocês, aqui da região de Três Lagoas, ou até toda essa região aqui que envolve Andradina, as mãos desse cara é pesada, só que ele sabe o ponto certo exato. Eu conheço vários profissionais que eu tenho 39 anos de treino. Imagina, lá atrás, né, Jean, a gente não tinha informação, fazia muita coisa errada. E o Jean, apesar de eu ser o treinador dele, eu aprendi muita coisa com ele aqui, porque a experiência que ele tem do tato ali, hoje mesmo, né, Jean, no treino, a gente foi puxar costas junto, e eu relatei com ele, né, que o pescoço, meu trapézio aqui estava preso, e normalmente eu já ia apertar aqui para dar uma aliviada, ele foi na minha escápula no ponto certo, e agora mesmo, faz pouco tempo, ele treinando até forte, né, Jean, tá livre. Então, gente, vocês têm um grande profissional aqui na cidade de Três Lagoas, e eu tenho muita honra de poder anunciar isso e falar com propriedade, e também dizer
que juntos, Jean, aqui em Três Lagoas, a gente vai fazer acontecer o Montalvão Classic, até mesmo para dar continuidade ao legado que o Amado Moura fazia, né? Que o Amado Moura, que a gente conheceu, um cara muito bacana, que amava demais o fisiculturismo. Terá, né, um evento em homenagem a ele aqui com a federação, né? Hoje nós estamos desvinculados de federação, mas o Montalvão Classic, ele vem a cada ano crescendo. E 2026 teremos a 9ª edição lá em Rio Preto e aqui em Três Lagoas a primeira. E olha só, já pelo contato que nós tivemos aqui em todas as academias, o movimento todo que a gente fez, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. E eu sou muito grato a você, a tua força, de você estar dando aqui, o conhecimento que você tem aqui, de ter levado nas pessoas, né? E tudo muito bem recebido. Então, sem sombra de dúvida, vai ser um sucesso. E uma coisa que, voltando lá onde eu tinha comentado do Jean, do fato dele ter engordado quase 140 quilos, quando esse cara me procurou e falou, Montalvão, eu tô querendo competir de novo e fiquei parado um tempo, você teve acho que pode falar aqui, né, Jean? Você teve uma fase da tua vida que você ficou bem depressivo, né? Que foi na época que o teu pai faleceu, né? E esse cara, eu amo demais tudo isso que eu faço, e quando eu percebo, eu sinto que a pessoa é uma pessoa séria, honesta, idônea e gosta daquilo que faz e tem raça e disciplina, eu abracei esse cara mais uma vez e assim, já foi... Na verdade, ele sabe tudo que tem que ser feito, já, tanto que ele é treinador também. Só que foi mais, né, Jean, de trabalhar, falar, poxa, eu senti eu tenho que conversar muito com esse cara para ele não desanimar, porque ele tem potencial. E foi isso que aconteceu lá naquela vez e agora de novo, né, Jean? O que aconteceu com você, na verdade, Jean, apesar de você gostar tanto disso, de você deixar... Você ficou gordo, meu, naquela vez. O que foi? O que é que aconteceu? A primeira vez que eu fiquei acima do peso, eu sempre fui jogador de futebol, então sempre mantive um corpo mais atlético. Não forte, mas atlético. E então, quando eu comecei a musculação, logo eu comecei a criar gosto por musculação, essas coisas. E eu tentei provar para todo mundo que todo mundo consegue. Então, por mais que eu falasse para os meus clientes, para meus alunos, você consegue emagrecer, basta você virar a chave, vira a chave, foca, eu vou te ajudar. Eles não acreditavam no processo, porque eles achavam muito doloroso, passar fome, isso, aquilo. E o que eu fiz? Eu fiz um trato com eles. Eu fiquei 5 meses comendo tudo que eu podia ver na minha frente, desde pizza, comer 2 formas de pizza grande, sorvete, entendeu? Matar aquele meio trufado, 2 potes por dia, entendeu? Coloquei minha saúde em risco, quase com um pré-diabético, com insulina lá em cima. Começou a me dar crise de ansiedade, tudo que uma pessoa obesa adquire, né, conforme vai engordando, eu tive. Só que aí, o que acontece? Eu provei para todo mundo que eu tinha que precisar de uma pessoa para me orientando, para poder estar chegando onde eu queria. Não adianta eu fazer só eu fazer, porque eu ia me pular, eu ia me frustrar, eu ia tentar fazer outras coisas. Sabotar, né? Então, tipo assim, eu procurei o Daniel, entendeu? Eu cheguei lá na loja, eu era patrocinado, tá, pessoal? Eu era patrocinado por uma loja de suplementos aqui, uma loja grande. Não sei se eu posso falar o nome, mas eu era patrocinado por uma loja grande aqui da cidade, né, que era a Universal Suplementos. Ainda ela existe, né? Que é do meu amigo Anderson Torres. E o Anderson sempre me ajudou desde o começo ali, com a minha academia, tanto ele quando ele mudou para cá, eu ajudei bastante ele também com a loja. Então ele resolveu me patrocinar ali, me dar uma força na parte suplementar. E eu fazia alguns eventos junto com ele, me levava para alguns eventos, eu ia com ele. Nesse evento que ele fez automaticamente, que é a inauguração da loja dele em Andradina, foi onde eu conheci o Daniel. Ele falou, João, eu vou te levar lá na minha Andradina para você conhecer uma marca de suplemento que eu estou vendo para você e eu vou te apresentar o atleta deles. Foi onde eu conheci o Daniel, e eu vendo o Daniel daquele tamanho, falei, cara, tem que ficar assim, entendeu? Eu perguntei para ele como é que funcionava, porque eu era meio cru ainda no assunto. E ele foi falando pra mim, foi falando e tal, e até que a gente fechou a parceria. E foi a primeira vez. Então o Daniel tem a foto, eu acho que eu também tenho, da primeira vez. Vamos deixar aqui. Entendeu? Da primeira vez. É uma foto que os outros brincam comigo até hoje, que era o Majin Buu gordo e o Majin Buu depois seco, né? Então ficou aquele apelido do Majin Buu depois. Resumindo,
Isso foi em 2016, a gente fizemos esse trabalho junto, né? Começou em 2015 para 2016. Só um minutinho, só, Jean, mas dentro do mesmo contexto. Olha só, gente, você tinha me falado isso já, mas fazem 10 anos, né? Uhum. Na verdade, agora que você me falando novamente, eu tô lembrando, você fez um teste para provar para as pessoas, ele se permitiu a comer, beber, vou alocar a saúde dele em risco, a foto tá aqui, ó, como que esse cara ficou. Ele ficou desse jeito aqui. Aí depois, Jean, no andar da carruagem, né, depois da última preparação que nós fizemos foi no Montalvão Classic do ano passado, né? E você teve um fato, né, bem forte que aconteceu com você em 2021 para praticamente 2022. Setembro de 2022 meu pai veio a óbito. E como eu sou sensitivo, eu senti meu pai vindo atrás de mim. Não tem problema, cara, não tem problema. Isso aí é uma coisa forte, né? E foi depois do evento também, né, Jean? E eu tinha levado minha esposa para competir lá no Daniel, né? Assim que ele voltou com o campeonato, e eu senti eu ficar mais próximo do meu pai, para não saber quando que ele podia partir. Uma semana depois meu pai morreu. E eu senti uma coisa muito forte, foi ele se despedindo. E essa despedida dele. É tranquilo, Jean. É emocionante mesmo, né? Essa despedida dele foi forte pra mim, porque meu pai foi junto tudo, desde futebol, trabalho, sociedade. Então ele foi dois espelhos, entendeu? E hoje eu tentei refletir tudo dele. Sim, um grande exemplo, né? Foi um exemplo de... E a depressão veio por causa disso, eu sentia falta de falar com ele. Discutir coisas que eu não discuti com ninguém, que guardava pra mim, nem minha esposa sabia quando eu conversava, então eu guardava muita coisa pra mim, muita angústia. Eu vendo minha mãe socar muito da cerveja, do cigarro, por causa da perda. Minha irmã se reservar, a família tem que se distanciar, coisa que não tinha nem na doença do meu pai, não tinha essa desunião. E que lá foi me machucando forte. Uma dor muito forte, muito grande, que eu não conseguia expressar para ninguém. E eu cheguei a um ponto de suicídio, me jogar na frente do caminhão, o caminhão tombar. Nesse que ano que foi? 2022? Mais ou menos, já? Foi recente, né? Faz antes do campeonato, dessa preparação. Antes da viagem, né? Uns 2 anos atrás. Sei. E eu acho que tanta coisa que eu fiz e Deus lá em cima vendo tudo aquilo que eu estava passando, quando não chega, não basta. A minha esposa tinha 9,99% de não ficar grávida. A gente passou por vários processos de inseminação, de trabalho ali, de poder ela fertilizar. Eu achava que não era comigo, porque como eu fazia uso de hormônio, eu achava que era comigo. E no fim o doutor falou que não, cara, você não pode nem chegar perto, que você já é fértil demais. Achei que você era natural. E então, assim, a preparação da minha esposa pro Amado Moura Classic foi uma preparação muito árdua e a gente usou de muita estratégia para chegar no nível dela de condicionamento mais dry possível, nível de mundial. Graças a Deus a gente conseguiu meter um shape nível de mundial. E com um breve relato de uma pessoa que não soube dar um feedback para a gente poder seguir para o brasileiro, a gente pegou e resolveu não competir o brasileiro por falta disso aí, porque não tinha essa união na confederação de falar com a gente o caminho que a gente deveria seguir. Era poucos ali dentro que falou com a gente, e uma pessoa só me tratou como um bosta, um perdão da palavra, pelo fato de eu ter feito uma pergunta se ela tinha capacidade de ficar entre as 5 melhores lá do Brasil na categoria dela. A pessoa me subjugou, me colocou lá embaixo achando que eu estava julgando o fato dela ter pegado segundo aqui. E pra você ver como que é as coisas, né? Ela pegou segundo aqui, a menina que pegou primeiro se transformou uma das melhores amigas dela. Então não é nem questão de julgamento nem nada. É a questão do fato da pessoa não saber se posicionar e falar
por ser um presidente, por ser algo aqui no estado, falar, ó, já é isso, ó, a gente julgou ela assim, então ela tem que melhorar esse ponto, esse aqui, a cor, o cabelo, tal, para chegar lá, ó, nível para ganhar, que a gente quer vencedor aqui no nosso estado. Não teve essa conversa. E o final da amada eu passei para ele, ele falou, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, você não quer ir, não leva e tal. Resumindo, pessoal, depois de uma semana, a minha esposa aumentou a barriga dela muito drástica. Só que o percentual de gordura é muito baixo. E a barriga dela dilatou, cara, rebote, ela tá comendo, mas só que ela não sabe. Quem conhece a Tayara sabe que ela não sai da dieta, ela fica no foco. E ela tanto que acabou o campeonato, ela nem comeu, ela hidratou. Eu falei pra ela, ó, você vai tomar pelo menos 1 litro de água de coco e vamos hidratando aos poucos, pra você botar seu sódio, seu potássio ali, tal, melhorar seus hidrólises. Porque você sabe, quando a gente faz finalização, usa algum tipo de recurso como diurético, essas coisas, o corpo perde muito hidrólise. Então eu não queria dar esse rebote nela, que já teve em mim uma vez, quando eu perdi a cabeça, mesmo o Daniel falou, não, quero que você hidrata, tal, eu saí lá no campeonato, saí comendo tudo que vinha pela frente. Eu cheguei aqui parecendo um baiacu. Então assim, eu não queria que ela passasse por isso, por mais que a gente não teve o feedback correto, entendeu? E a gente chegando aqui no campeonato, depois de 5 semanas, a gente trabalhando para poder melhorar ela nos pontos fracos dela. Eu vendo que ela estava meio desanimada, ao mesmo tempo ela estava desanimada, ela estava sonolenta, ela me xingava, ela me gritava, ela me tratava bem, ela me beijava. Sabe, sim, é uma coisa muito surreal ali, uma coisa diferente de uma pessoa que estava normal. E ela se sentindo nesse direito, ela foi e fez o exame de sangue. Deu positivo, porque ela estava grávida. Ela não acreditou. E ela foi e fez de novo. No mesmo dia, ela fez de novo outro exame de sangue não, pessoal, de urina. Em um dia ela gastou com 2 exames de urina, num período diferente. Ela foi ler lá na internet que de manhã em jejum sai um tipo de urina, depois se alimenta sai outro. Então ela foi e fez um exame de manhã em jejum, deu positivo. E ela fez depois à noite, deu positivo. E ela não quis me falar nada. Ela indo dar banho no neném da irmã dela, ela resolveu passar no laboratório e fazer um de sangue em jejum. Ela achava que, vou fazer em jejum, que aí se der alguma coisa já vai dar certo ou errado. E fez. À tarde a menina ligou para ela buscar o exame, ela pediu se tinha como mandar pelo WhatsApp. A menina perguntou, não tem como, tem que passar aqui e pegar. Ela foi lá pegar o exame, positivo. Então, resumindo, pessoal, nada é impossível para Deus. Então, assim, eu estava na depressão profunda, mas profunda mesmo, de igual eu falei para você de suicídio. Quem me conhece sabe que na academia que eu estava obeso, fora do comum, fora da minha realidade, entendeu? Como treinador, desanimado de tudo. Eu não ouvia mais ninguém. Eu brigava com todo mundo, eu discutia com todo mundo, chorava ao mesmo tempo, mas aquele chorar por dentro, que eu não conseguia expressar lágrimas que eu choro. Acho que o único jeito de eu chorar, que eu sinto vontade de chorar, é quando eu falo do meu pai. Porque me remete a uma força diferente. Então, quando eu falei para ela, quando ela chegou aqui na academia, eu estava preparando o treino dela para poder treinar, ela falou assim, não vou treinar hoje não. E aí chegou o seu tênis, vai lá em cima do balcão que o seu tênis chegou. Eu não tinha pedido tênis nenhum, eu falei, mas você pediu tênis pra quê? Eu comprei um tênis pra você. Eu cheguei pra abrir a caixa, achando que ela tinha comprado. Realmente, eu sou desse, quem me conhece sabe que eu não ligo pra nada, né? Celular, S20, eu não ligo, é roupa normal que tem pra trabalhar ali, que der, beleza, meu tênis vai rasgado, eu vou com ele mesmo. Só não gosto de usar nada sujo nem fedido, mas não ligo. Cheguei lá pra pegar a caixa, abri a caixa e era o tênis que eu tava tanto querendo comprar. Da Nike. Na hora que eu abri, eu vi 2 sapatinhos e um teste desse tamanho lá dentro. Aí eu não entendi, tipo, olhei pra cara e falei, que é isso? Tá zoando com a minha cara? Ela falou assim, lê. Aí eu li, você vai ser pai. Nossa. Cara, ali um mundo pra mim. Mudou tudo ali naquele momento. Ali um mundo pra mim renasceu. Não desmerecendo meus outros filhos, mas é o fato que o único que acreditava que minha esposa ia ficar grávida era meu pai. Ele falava, você vai ficar grávida, fica tranquilo, não fica preocupado, um dia você vai ficar grávida. Ah, certo. E quem conhece muito da parte de espiritismo, eles falam que alguém sai desse plano para dar entrada para outra pessoa vir. Você vê que eu acreditei tanto nisso, que o meu moleque faz a mesma coisa que meu pai faz. Olha só. As Eu mesmas acredito coisas. nisso também.
gosta das mesmas coisas que meu pai gosta. Ele tem um apreço muito grande por caminhão, por futebol, que é o que meu pai mais gostava. O menino tem uma inteligência surreal. Meu pai não tinha estudo, meu pai era muito inteligente. Tudo. Eu achava que meu pai tinha umas 10 faculdades, mas meu pai é muito inteligente. Então, ele não leva desaforo para casa, igual meu pai. Ele fala as coisas assim, entendeu? E conversa como se fosse gente grande. E para ajudar, se eu pôr a foto do meu filho hoje, é a do meu pai, mesmo sorriso, a mesma entrada, mesmo pitoquinho de cabelo, meu pai tinha pouco cabelo aqui atrás, mesma coisa, a cabeça, o olhar, é meu pai. Então, muitas vezes, quando eu estou chateado com alguma coisa, que eu estou triste, ele entende, ele deita do meu lado, papai, deita aqui, e ali acaba tudo, entendeu? Então, assim, eu sinto a presença do meu pai e do meu filho, enfim. As irmãs do meu pai olham pro meu filho e falam, nossa, é o Sidney quando era pequeno certinho. Pegou a foto do meu pai quando era pequeno, colocou do lado igual. Então, eu não sei explicar, eu amo demais todos os meus filhos, todos, eu amo demais. Mas aquele ali é um anjo que veio na minha vida no momento que meu pai Pra salvar, né? E ali, quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, Entra. voltando ao Chama ela assunto, aqui, amor. Vem cá, Tainá, vem cá. voltando ao assunto do. Senta aqui, ó. Ali do lado. A voltando ao nossa assunto do- atleta. Voltando ao assunto que eu engordei de novo, por causa da depressão, quando eu descobri que ela estava grávida, e eu vi na barriguinha dela, e eu virei a chave. Não por mim, mas por ele. Porque eu sabia que ele ia precisar de mim. Pô, eu tô com 40 anos hoje, então será que eu vou aguentar o pique de correr atrás desse menino? Será que eu vou aguentar ele brincando comigo? Então, assim, eu não conseguia dar 2 passos na frente e não sei ficar ofegante. Entendeu? Eu não conseguia ter prazer em nada, entendeu? Nem ter relação com a minha esposa, eu não tava mais com vontade nem de fazer, porque eu desanimei da vida, entendeu? Não queria pisando na academia, por mais que eu amo minha academia, foi uma coisa que eu não falo que foi dada, né? Foi uma coisa que Deus escolheu, foi a sua, entendeu? Que eu passei para ter essa academia e ninguém sabe. Passei um pouco que o diabo amassou. E hoje tá aí. É uma academia muito boa. Mais de Do 15 jeito anos. que eu gosto. Entendeu? Uma academia que leva o sangue old school e ao mesmo tempo um sangue novo de new school, e só que no vigor de atleta, de resultado. A gente não tá aqui para brincadeira. Então, voltando ao assunto que o Motomão falou, por que eu me propus engordar de novo nessa depressão, né? Eu tava desligado da vida, eu não tinha mais prazer pra nada. Mesmo olhando pra minha esposa, olhar pra ela e falar, ela dá conta de se cuidar. Se eu morrer hoje, ela dá conta de se cuidar. Ela tem academia, ela dá conta. Meus filhos já estão tudo grande, cada um já sabe se virar, entendeu? Mas quando viu pequenininho, fala, não, isso não. Esse aí tá começando a vida agora, então vai depender de mim. Então quando eu falo dele, eu não falo só dele, eu falo do meu pai ali no meio, minha mãe, minha família, entendeu? E eu falo muito, cobro muito isso da minha mãe. Fala, mãe, olha para esse neném, muda sua vida. Olha para ele a dádiva, a bênção que ele vem. Minha irmã, olha para ele, ela sente um prazer tão grande de ver ele, porque a minha irmã até hoje acha que foi culpa dela, do meu pai ter morrido. Mas não foi, o destino dele mesmo. Meu pai ele não aceitava Jesus, entendeu? Não aceitava, ele não tinha aquela crença de família, não tinha aquela crença. E meu pai aprendeu quem que é maior que ele, quem que era Deus, entendeu? Quem que era Jesus. Então meu pai morreu orando. E igual eu falei pra vocês que eu sou sensitivo, né? Eu quando descobri isso aí, bem depois, porque minha mãe falando da morte do meu pai, eu me senti lá como se eu estivesse dentro do quarto. Quando meu pai morreu, eu falei pra ela, se eu pego meu celular, fica com o meu celular. Ela tava na esteira. Do nada, tocou com o meu celular, meu filho me ligando. Ela não me passou, ela pegou, olhou o celular, eu tirei da nova pra minha aluna, do personal. E sabe quando você sente um sopro gelado, ao mesmo tempo caloroso? Foi o momento que eu senti que eu travei, de puxar a barra pra minha aluna pegar, eu travei. Aí eu soltei a barra na mão dela, ela não tinha pegado a barra, até bateu forte. E eu sou muito sistemático com meus aparelhos, então na hora que bateu forte eu nem me cobrei, falei, pô, eu soltei a mais, não. Travei. E eu só olhei pra ela, cadê o Caio? Ela falou, o Caio foi buscar um negócio pra mim. Meu afilhado já tinha vazado pra poder ir lá socorrer minha mãe, que minha mãe tava no desespero. Então, quer dizer, eu senti meu pai se despedindo, entendeu? Eu senti meu pai retornando, não só na forma dele, né,
questão dele. Eu senti ali dentro do coraçãozinho do meu filho, uma forma diferente, assim, não sei explicar. Só outra pessoa que pode dizer pra mim o que seria isso, mas eu não sei explicar. Mas toda vez que eu chego perto do meu filho, eu sinto a presença do meu filho, mas a presença do meu pai em volta. Entendeu? Então, meu filho nunca tinha visto a foto do vô, nunca a gente mostrou. E eu passando a foto, ele apontou vovô. Nossa. Meu filho via meu pai no canto da parede. Que ele apontava vovô. Nossa. Então é forte, sim. Então eu sei que meu pai, hoje ele cantou a luz, você sabe o filho que ele tem, a pessoa que ele tem, ele formou. Então assim, hoje eu vendo isso aí, eu sinto mais confortável, entendeu? Então, meu medo era de um dia não poder mais sentir ele, nem ter a presença dele. Entendeu? Tanto que os outros falavam de, procura um espiritismo, pra você poder pegar uma carta dele na cara dele e tal, não sei o que e tal. Eu não fui atrás, porque eu não sei qual seria a minha reação. Entendeu? Só de eu falar dele que eu já choro, imagina se eu escrever ele, ver a letra dele ali mesmo. É surreal, entendeu? Então assim, uma dica que eu dou pra todo mundo que tá me assistindo, cara, aproveita os passos que você tem hoje, você não sabe nem de amanhã. Eu perdi muito tempo em briga, muito tempo discutindo. E quando a gente se aproximou muito, muito mesmo, assim, pra dizer que foi pai e filho ali, muito mesmo próximo, foi na época da doença. Porque eu me senti no direito de cuidar dele. Eu parei de trabalhar, fiquei 72 dias com ele no hospital, cuidou dele. Peguei ele, diz os médicos que eu tinha pegado Covid. Então, para não passar para ele, eu me encapuzava tudo com saco de lixo, então no quarto para fazer a higienização dele, limpar ele, lavar ele, fazer a comida dele, essas coisas tudo encapuzado. Então assim, cara, hoje eu vejo aí muitas coisas, até na minha família eu vejo descaso com o pai, com a mãe. E eu olho para trás, cara, eu não falei isso, entendeu? Minha mãe hoje, o nível que ela tá hoje, de solidão, de tristeza, graças a Deus colocou um rapaz bom na vida dela, espero que continue assim. Eu tô começando a ver ela sorrir de novo. Então, por mais que ela tenha o jeito dela, as coisas dela, assim, que eu ainda não vejo a Yolanda, que é a Yolanda, que é minha mãe, mas assim, eu vejo nela uma pessoa diferente. Eu sei que ela 39 anos de casado não são 39 dias, né? Então foi uma aperta muito grande. E a minha mãe e meu pai foi o primeiro de tudo dela. Então, cara. E hoje igual eu falei pra você, o que eu mais sinto falta mesmo tal, é essa presença do meu pai ali, mas quando eu tô perto do meu filho, acalmo. Então minha depressão foi devido a isso. E hoje eu dou graças a Deus que eu tenho amizade com o Daniel, conhecendo agora a Patrícia, entendeu? Nossa, filme. E agradeço a Deus por ter essas pessoas na minha vida, porque igual eu falo pro Daniel, Daniel não é só meu coach, né? É meu pai, meu irmão, meu amigo, é tudo que eu vou fazer eu pergunto pra ele, entendeu? Então, assim, tudo que eu quero estar relacionado a tanto a parte esportiva como a parte pessoal minha de alguma coisa que eu estou querendo realizar, ou até mesmo alguma vivência que ele teve, se ele pode me relatar alguma coisa assim para mim fazer. Eu tenho ele, igual eu falei para ele no vídeo anterior, que eu tenho ele como um exemplo, não só para a vida, mas assim, pro meu dia a dia todo, entendeu? Não é só para me levar pro resto da minha vida, mas todo o meu dia a dia. Então, quando eu olho para trás, eu me vejo em tudo nele. E depois que meu pai faleceu, eu me identifiquei mais ainda com o Daniel, entendeu? O Daniel uma vez falou para mim que ele não ia mais preparar atletas. Eu tentei trocar de coach, não consegui. E um mês da pessoa já logo automaticamente saí fora. Não me adaptei. Conversei com ele de novo e me aceitou. E aí a gente tá continuando o trabalho. Você sabe por quê, né, Jean? Que eu tinha até falei isso pra você, já falei isso em público, eu já recusei bastante atletas para não preparar mais, né, devido ao teu evento, o pessoal querer que eu procuro. Na verdade, o Jean, por tudo isso que aconteceu com ele, e eu conhecendo a pessoa dele, eu abracei com unhas e dentes, né, Jean? A gente falava, foi diferente, e na qual onde eu aprendi também, porque realmente o treinador, o coach, ele não é só passar o que tem que fazer, né? Ele tem que estar ali, persuasindo junto, dando a força. Teve dias que você queria desistir, né, Jean? Ele mandava vídeo pra mim e sempre estava evoluindo, mas pra ele nunca estava bom. E essa menina, eu falei pra ele já, eu falei pra ele sem estar na frente dela, mas agora aqui na frente também dela e das câmeras,
é uma parceira que você tem, Jean, que eu lembro a gente treinando as poses, né, por vídeo, e ela ali, você vê ela ali, assim, amor, assim, Jean, assim, amor, assim, pra cá, vira mais pra cá, vibrando junto. Então, assim, foi muito bom pra mim, Jean, ter tido essa experiência novamente, você como atleta, e ter mostrado, ter dado o seu melhor, ter voltado a competir, a gente sair daquela condição. Eu falo que não foi você que fez, né? Mas o fato de eu poder ter essa oportunidade de poder estar conversando com você naqueles momentos que você estava fraco, né? Sem vontade, querendo desistir, a gente foi lá e conseguimos, né? Então, quando eu falo que o fisiculturismo, bodybuilder, não é somente chegar lá, fazer as poses, confrontar e levar um troféu, mas é todo o caminho que é percorrido. Olha só a história do Gião que ele já passou e onde ele chegou, e tenha certeza, Jean, que você pode ir muito mais longe. Porque você tem bagagem, você tem responsabilidade, você gosta do que faz e tamo junto. Agora, essa nova jornada aqui, a gente está mais próximo agora, a gente vai estar voltando mais vezes para Três Lagoas, né? Para fazer o movimento aqui do Montalvão Classic. Então é isso, pessoal. Eu tenho a dizer muita gratidão, Jean, por a gente ter esse contato também, por juntos a gente aprender, porque ele fez manobras em mim aqui que eu não sabia. E olha que eu conheço bastante profissionais lá de Rio Preto bons também, mas ele tirou com a mão o negócio. Então, gente, não deixa de a oportunidade. Se tem um problema aí que não consegue resolver de ziquezeira aí de muito tempo de treino com lesão, vai pro Jean. E também, né, como personal, né, o cara, ele tem, hoje, né, nós estávamos treinando já, a parte, sempre que a gente faz conteúdo assim, né, sempre que os meus mentorados, eu pego, vamos fazer um treino hoje mesmo que eu atendi, eu vi que ele tá evoluindo, mas tá estagnado. Falei, ô fulano, vamos fazer quando você estiver em Rio Preto, eu estiver aí também, vamos fazer um treino, que eu quero assistir teu treino. O do Jean não tinha nada que corrigir. Ele até que me corrigiu na situação da remada. Falou, sobe mais pra cima aqui que vai ficar melhor para ativar mais. Então, meu, tamo junto já. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela estadia. A gente tá no motorhome aqui, mas usando aqui a energia da academia também. A gente tá aqui uma semana, a gente vai embora amanhã, mas voltaremos de novo. E a próxima entrevista é com a senhorita. Vou contar a história dessa menina boa, também, que não é à toa que vocês estão juntos, né? Então, tamo junto, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Jean.